Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem está visitando aqui a gente hoje? Quem está visitando aqui a gente hoje? Faça só um sinal. Não vou perguntar seu nome, ninguém vai aí. Deus abençoe, Deus abençoe, abençoe, abençoe. Deus abençoe aqui. Aqui na Deus abençoe, aqui na frente, aqui, lá atrás. Estamos felizes com a presença de todos vocês. Todos vocês são bem-vindos à nossa igreja El Shaddai. Amém, irmãos? Você pode sentar, querido. Você que está aqui, você que está aqui conosco através desse culto online, através dessa transmissão, né, no YouTube. Se você está aqui com a gente no ao vivo, né, que o Senhor abençoe aí onde quer que você esteja. Antes de eu começar aqui essa palavra, não solta ainda meu tempo ainda não, Joaninha, não solta não. Antes de começar aqui essa palavra, duas coisas eu quero falar. Quem estava aqui hoje de manhã? Quem estava aqui hoje de manhã na igreja Shaddai? Cara, como foi fantástico. Nós tivemos batismos aqui na nossa igreja. 49 irmãos foram batizados nas águas, né? O número era para passar de 50, mas algumas pessoas não puderam estar aqui com a gente. Mas batizamos 49 pessoas nas águas, né? Uma bênção, um culto alegre, um culto de festa. A igreja nesse lugar, o reino de Deus crescendo, né? E pessoas sendo transformadas por Jesus. Foi uma festa, né, irmão? Foi uma festa. Hoje nós estamos aqui em festa como igreja. Agora, deixa eu falar outra coisa. Eu acredito que tem... Está dando uma sobra de grave, viu? Tá, eu acredito que tem alguém... Eu acredito que tem pessoas aqui nessa noite que você queria que alguém estivesse com você aqui na igreja hoje. Um amigo, um parente, quem sabe seu pai, sua mãe, mas eles não puderam estar aqui com você. Mas... existe uma forma de você ser um evangelista nessa noite. Quem aqui quer ser um evangelista nessa noite, levando a palavra para alguém? Então, veja só, já está no Instagram da Igreja El Shaddai, nos stories, já tem o link para que você possa ir rapidinho, abrir o seu Instagram, abrir o seu WhatsApp e enviar para alguma pessoa. Não deixe de enviar. Não deixe de enviar o link desse culto para alguém que... você está pensando agora, o Espírito Santo de Deus está lembrando você. Então vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Stories, já tem um link da transmissão, até mesmo no nosso YouTube, e compartilha esse link. Irmãos, olha, tem 15 dias eu acho que eu preguei, eu tenho 15 dias, eu tenho 21, não me lembro. Numa segunda-feira, eu fui a um café, tomar um café com um amigo aqui da igreja, e tinha um irmão nosso. Ele disse assim: pastor, eu mandei a sua pregação para mais de 80 contatos meus. Que Deus abençoe. E com certeza várias pessoas assistiram, e com certeza várias pessoas foram tocadas pelo Senhor, né? Então você pode aí ser um missionário, você pode ser aí um evangelista, compartilhando os links, não só dessa palavra, mas de tantas outras que existem na nossa página, né, do nosso YouTube. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Quem diz amém por isso? Eu tenho algo que está queimando no meu coração, já tem alguns dias, né? E eu quero falar para você nessa noite. Mas antes de eu falar da mensagem, nós vamos ler o texto. Nós vamos ler o texto que nós vamos embasar a nossa mensagem, né? Eu vou ler o texto aqui e se você trouxe a sua Bíblia, você pode já abrir em Lucas ou você pode acompanhar, vai aparecer aqui. Eu vou investir tempo dessa palavra, né? Eu vou investir tempo dessa palavra lendo duas versões do mesmo texto. O texto que a gente vai ler está lá em Lucas capítulo 17, né? Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar aqui com a gente. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 13. Passagem muito conhecida, né, do povo de Deus, muito conhecida da igreja. Você pode botar o primeiro slide, Joaninha. É a passagem da cura dos 10 leprosos, né? 10 leprosos. Mas acompanha comigo a leitura de duas versões desse mesmo texto. Essa primeira, que é a normal que a gente usa aqui, NVI, diz assim: ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele, ficando a certa distância, a caminho de Jerusalém. Jesus passou a divisa entre Samaria e a Galiléia. E ao vê-los, ele disse... estou lendo aqui outra. Lucas capítulo 17. Deixa eu abrir aqui. Perdoe aí, irmãos.
Lucas capítulo 17, eu acho que não vai estar certinho não, Joaninha. Se você puder botar essa versão, a Bíblia mesmo, eu acho que eu copiei e colei errado. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, e dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide ao sacerdote, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, iam, enquanto eles iam, foram quê? Foram curados da lepra. Vou ler com você aí, Joaninha, pode passar. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era o quê? Samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: Levante-se e vá, a sua fé o curou. Você diz amém por essa palavra? Joaninha, primeiro slide, segundo, terceiro slide vai trazer outra versão que eu quero que você acompanhe comigo. A versão da Bíblia, essa versão é da Bíblia Peshitta, aramaico, o Novo Testamento em aramaico diz assim: E sucedeu que, indo Jesus a Jerusalém, passava entre os samaritanos rumo a Galileia. E ao ir e aproximar-se para entrar na aldeia, saíram ao seu encontro 10 homens com lepra, que pararam à distância. E dando gritos, diziam: Jesus, nosso mestre, tem misericórdia de nós. E ao vê-los, disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E sucedeu que, enquanto iam, ficaram o que, irmãos? Purificados. E ao ver um deles que fora purificado, regressou a ele e glorificava a Deus em alta voz. E se prostrou aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Este era samaritano. Então Jesus respondendo, disse: Não eram 10 os que foram purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem se apartasse para vir dar glória a Deus, senão somente esse de um povo estrangeiro. E lhe disse: Põe-te de pé e vai-te, a tua fé te curou. Quem diz amém por isso? Não teve mais ninguém, só veio um, curei 10, só veio um. Mas eu quero trazer o tema dessa mensagem hoje para você. O tema da mensagem de hoje, baseado nesse texto, sabe qual é? É esse daqui, ó. Não sou mais quem um dia eu fui. Não sou mais quem um dia eu fui. Você pode dizer para quem está do céu, diga assim: não sou mais quem um dia eu fui. O tema da palavra é esse. Não sou mais quem um dia eu fui. Não sou mais quem um dia eu fui. Não sou mais quem um dia eu fui. Eu não sei se você conhece um pouco, a fundo, o que era essa doença chamada lepra aqui, desde o tempo do Antigo Testamento e também no tempo do Novo Testamento. A doença lepra, conhecida também recentemente, desde 1873, chamada também de hanseníase, porque foi um cara lá, o Hansen, quem descobriu aí o bacilo e começou o tratamento em 1873 somente. Essa doença devastou a humanidade, essa doença devastou povos. Essa doença no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela vai comparar a lepra ao pecado. Vai comparar a lepra ao pecado. Essa doença era terrível. Terrível. Essa doença, enquanto não houve descoberta para o tratamento dela, essa doença separava famílias, essa doença tirava pais do convívio dos seus filhos, tirava filhos do convívio dos seus pais. Essa doença acabou com casamento. Essa doença acabou com negócios. Essa doença levou pessoas à morte e deixou tantos outros, entristecidos. Essa doença tirou do convívio e, além do mal físico,
ser tirado de uma hora para outra, de dentro da sua família, de dentro do seu trabalho, do seu convívio social. Essa doença também, ela devastava o emocional das pessoas. Devastava o emocional das pessoas. Doença terrível. Algo que começava com uma pequena mancha nas pálpebras, geralmente, ou na palma das mãos, que começava uma mancha pequena, branca, e que ia se espalhando por todo o corpo, e a pessoa era tirada exatamente do seu convívio. Do seu convívio. E essa doença, ela é terrível, porque nos seus estágios, eu não sei se você conhece esse detalhe, nos seus estágios mais avançados, a lepra, ela fazia com que partes do corpo humano apodrecesse e caísse. Olha só que terrível. E os estudos mostram que a parte, geralmente, na grande maioria dos doentes, começava a cair primeiro, era o nariz, uma orelha, um olho, os dentes, um pedaço da boca. As partes, os dedos, ou parte de um dedo, parte de uma mão, parte de um pé, parte de uma mão, e as pessoas iam perdendo, as terminações nervosas, elas eram atingidas, que as pessoas começavam a não sentir, depois apodrecia e caía. Imagine só, os leprosos, eles eram, além de receber, começava a ter uma deformação total no seu corpo físico. Por isso que existe um paralelo também com o pecado, porque o pecado, ele vai começar pequeno, e geralmente ele começa pequeno, e se não houver arrependimento, e se não houver perdão, ele começa a se espalhar por toda a vida. E uma pessoa que começa a ter uma vida de pecado, o pecado nada mais é do que ir ao encontro aos princípios divinos, e ao encontro à palavra de Deus. E o pecado, ele começa a cauterizar a nossa mente. Olha aí. E a pessoa que está mergulhada no pecado, chega uma hora que ela não sente mais que está causando algo ao seu próximo ou indo de encontro ao seu Deus. Por isso que o pecado, muitas vezes, ele é comparado à lepra. Por isso que o pecado, na Bíblia, tantas vezes, é comparado, né? Essa doença terrível, aí é o pecado. O leproso, ele ia perdendo as partes, ele ia perdendo os seus dedos, a mão, a família já tinha ficado para trás há muito tempo. Imagine só, e essas pessoas, elas passavam além das necessidades físicas, porque não tinham tratamento. Cara, a maioria das pessoas não ligava para eles viviam fora da cidade. Então imagine a comida precária. Imagina, não tinha quase comida para eles. Um bando de leprosos era semelhante ao que Hollywood faz nos últimos tempos com filmes de zumbis. Pessoas que, mais ou menos assim, que viviam semelhante a zumbis, para a gente poder entender o que é que estava acontecendo nessa época. Mas a palavra de Deus vai contar que 10 homens estavam leprosos, e eles ouviram de alguma forma falar de Jesus. Eles ouviram de alguma forma que Jesus havia curado a tantos, que Jesus havia trazido vida a tantos. Quem sabe eles ouviram falar do texto que está relatado lá em Mateus capítulo 1, lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40, quando Jesus desce do monte, um leproso se aproxima de Jesus, e ao se aproximar de Jesus, ele se curva e diz assim: mestre, se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Aí já é outro leproso, mas a mesma doença. Quem está aqui? Ele se curva diante de Jesus e diz assim: se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Aí está aí o texto. Aí Marcos 1 vai dizer que Jesus, chegando próximo àquele que tinha que ficar de longe. Vocês viram que Lucas vai relatar que de longe eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Nos cura. Jesus, mestre, olha para a gente. Quem sabe eles ouviram essa passagem, que quando Jesus estava lá, um leproso se aproxima, se curva, se ajoelha, e ajoelhar significa adoração também. Diga assim, ajoelhar significa também adoração. E, cara, isso me moveu demais. Porque você vai ver, esse outro leproso dessa história de Marcos, e o leproso de Lucas, você vê que tem algo semelhante neles. O que é? Que eles curvaram e adoraram ao Senhor. Agora me diga uma coisa: o
O que é que move um leproso se ajoelhar e adorar a Deus? O que é que move? Porque esse de Marcos 1, ele estava doente ainda, mas ele se move, ele se curva, ele demonstra adoração. O que é que move? Que adoração é essa? E sabe o que eu chamo essa adoração? A adoração do leproso? Essa é uma adoração irresistível. A adoração de leprosos, quando chega diante do trono de Deus, entenda aqui o paralelo, é uma adoração que torna o mover de Deus irresistível sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque leproso só se curva para adorar, ele não tem motivo nenhum ainda, porque ele ainda está doente, porque os dedos podem ter caído, o nariz pode ter caído, a orelha pode ter caído, o pé pode ter sido cortado. O que é que move, querido? Entenda bem uma coisa: existem tipos de adoração que Deus olha para a gente e é uma adoração irresistível para o mover de Deus. Sabe que adoração é essa? É a adoração que eu e você nós prestamos a Ele, por nada que Ele ainda nos entregou, mas simplesmente pelo que Ele é. A adoração irresistível é a adoração que nós lançamos a Deus, simplesmente pelo que Ele é para nós. Aleluia! Vocês estão me ouvindo aí? Parou, baixou o som? Corta esse compressor, deixa a minha voz sair. É a adoração que nós entoamos a Deus simplesmente pelo que Ele é. Simplesmente pelo que Ele não fez ainda. Ah, querido, quem sabe você nessa noite está com uma adoração aqui nesse lugar, semelhante a uma pessoa leprosa. Como assim, pastor? Calma, não estou chamando nem a mim, nem a você doente, calma. Eu estou dizendo que a nossa adoração hoje tem que ser semelhante a desse cara, porque muitas vezes a chave ainda não virou, mas você está adorando. Muitas vezes a doença ainda está em você, mas você ainda está adorando. Muitas vezes a história da sua vida ainda não deu um shift, ainda não mudou, mas independente daquilo que você está vivendo, você está aqui, você está adorando, você está dizendo assim: Senhor, a minha luta eu te entrego, Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, a minha empresa ainda está no vermelho, mas eu já estou te adorando, eu estou ofertando, Senhor, meu filho não está aqui, mas eu estou te louvando, eu estou te adorando, a minha vida ainda não mudou, mas eu te adoro por quem o Senhor é. Mas eu te adoro por quem o Senhor é. Essa é a adoração irresistível, essa é a adoração que move o céu. Tu crê não nisso? Essa é a adoração que move os céus. Essa é a adoração que move o coração de Deus. Ainda não recebi, ainda não teve mudança, mas eu estou te adorando, porque eu te adoro por quem o Senhor é. Nem tudo na minha vida está perfeito, mas eu te adoro. Ainda não consegui o meu avanço, mas eu adoro. Ainda não consegui o acordo, mas eu te adoro. Ainda não entendi essa parte do filme da minha vida, mas eu te adoro. Dê adoração a Deus nessa noite aí no seu lugar. Abra a sua boca e adore ao Senhor. Abra a sua boca e glorifica a Ele. Eu ainda não entendi, mas a minha adoração é irresistível. Essa é a adoração que move o coração de Deus. Porque esse homem de Marcos capítulo 1, ele se adorou, ele se prostrou e adorou, ainda doente. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu não sei o que você está passando, meu querido, mas eu creio que Deus ele tem o poder de mudar a sua história. Eu prego esse evangelho, que é um evangelho de milagre, esse evangelho de poder, esse evangelho, ele é de transformação. Mas Jesus disse assim para eles, volta para o texto, Jesus disse assim, Jesus tem misericórdia de nós, foi o que Jesus disse? Vão e mostrem-se ao sacerdote, vão e se mostrem ao sacerdote. Onde é que o sacerdote ficava? Aonde? Diga assim, no templo. Vamos trazer uma linguagem atualizada. Sabe onde ele ficava? Na igreja. Na igreja. Porque tem coisas na sua vida que só vão mover quando você vir receber uma palavra na igreja. Tem coisas na sua vida que só vão mover quando você vir adorar na igreja. Tem palavras que só vão fazer efeito na sua vida, que não é da sua amiga, que não é do seu amigo, não é do seu pai. Sabe de quem é? É do sacerdote. É uma palavra como essa nessa noite que você veio receber.
É uma palavra como essa, nessa noite, que tem o poder de mudar a sua vida. Na igreja, irmão, você podia estar em casa, você podia estar assistindo o jogo, você podia estar fazendo tanta coisa, mas você veio para a igreja para adorar a Deus e receber uma palavra que tem o poder de mudar a sua vida. Essa palavra que tem o poder de transformar, você dizer assim: não sou mais hoje quem um dia eu fui. Não sou mais hoje quem um dia eu fui. Por quê? Porque chegou uma palavra, porque chegou Jesus na minha vida, porque é uma palavra de Deus para mim poder continuar esse mês. Dia 15 as coisas não moveram ainda na loja, dia 15 as coisas não moveram ainda na empresa, dia 15 as coisas não moveram ainda no seu trabalho, mas eu saio daqui de posse de uma palavra que Deus está comigo, que o Senhor vai me dar vitória. Eu saio com a minha fé restaurada. Sabe onde? Na igreja, meu irmão. Na igreja, na casa do Senhor, onde há a palavra ungida, aleluia. Você veio buscar aqui uma cura, amém, que o Senhor lhe cure nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto eles iam se apresentar ao sacerdote, eles foram o quê? Eles foram curados. À medida que você continua vindo, Deus está movendo na sua vida. À medida que você está caminhando, Deus está trabalhando em seu favor. À medida que você está adorando, Deus está movendo sobre a sua casa. À medida que você está caminhando, Deus está agindo em nosso favor. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? E conforme você vai até lá, Deus vai restaurar a sua história. Deus vai restaurar a sua história. Deus vai restaurar a sua vida. Uma adoração irresistível. Deus, Ele vai restaurar. Agora vamos voltar para o texto. O texto nos diz que eles foram o quê? Que eles foram purificados. Eles foram o quê, irmão? Diga assim: purificados. Eles foram purificados. Entra na história comigo. Mergulha aqui nessa história junto comigo. Eles veem Jesus, clamam. E aí Jesus disse assim: vão, sacerdote, e apresente-se. Enquanto eles estavam indo, eles foram o quê? Purificados. Enquanto eles obedecem a ordem de Jesus, enquanto eles estavam indo ao sacerdote, eles foram o quê? Purificados. Eles foram curados. O texto não diz, escuta só, irmãos, o texto vai dizer para mim e para você uma coisa. Eles estavam obedecendo a Jesus. Eles estavam no meio do caminho, indo aonde? Indo encontrar com quem? Quer dizer, apresentar quem ao... Aí eles estavam obedecendo, sim ou não? Estava. Aí o texto diz assim, que no meio do caminho, um deve ter olhado para o outro, um deve ter olhado assim no rosto do outro, ou para um pedaço da mão, ou para um braço do outro, não sabe? E eles enxergaram, eles pararam e viram que eles não tinham mais o quê? A lepra. Que eles haviam sido o quê? Purificados. Que eles haviam... Bom... Eles também haviam sido curados da lepra. Irmão, vê só, o texto não vai dizer, né? Mas eu acredito que na hora que eles viram, na hora que eles olharam um para o outro, eles estavam indo a caminho do sacerdote, mas quem sabe, aqui a gente começa a pensar, a gente entra no quem sabe que não está errado nesse texto, tá? Quando eles viram, meu irmão, tanto tempo longe do filho, tanto tempo um longe da mulher, tanto tempo outro longe do pai. No caminho, porque eles estavam entrando na cidade, eles podem ter passado em casa, abraçado todo mundo, e depois podem ter ido para o sacerdote. De certeza tenha uma. Eles se apresentaram, mas quando foi, a Bíblia não vai dizer. Porque naquela hora que eles foram purificados, que eles foram curados, naquela hora, imagina a alegria daqueles homens. Imagina a alegria daqueles homens. Imagina só. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que um enxerga, um vai voltar. Ele não foi encontrar. Ele não tinha encontrado ainda. Ele não encontra com o sacerdote e volta para Jesus. No meio do caminho que ele estava obedecendo. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Aí ele vai voltar. Um vai voltar para adorar. Os outros 9 pode ter passado em casa, pode ter ido direto. A gente não sabe. Mas um voltou o quê? Para adorar. Agora, olha que coisa fantástica. Olha aqui, por isso que eu trouxe 2 versões desse texto. Quando eles estavam indo, eles foram o quê? Diga comigo, purificado. Diga assim, purificado. Foram purificados. Eles instantaneamente, eles foram curados. Agora, olha o detalhe. O versículo 14, passa Joninha esse slide, passa. Versículo 14, versículo 17.
vai mostrar o que é o significado da palavra. Eles foram purificados. Essa palavra, pode passar. Essa palavra, essa daí, purificados, é catarizo do grego. Essa palavra é catarizo. Essa palavra significa tornar limpo, sem mancha, sem sujeira. Um leproso que ficou limpo. A palavra é catarizo. Foi o que aconteceu com 10 deles, sim ou não? Aconteceu com 10 deles. Ficaram o quê? Limpos, ficaram curados. A lepra deixou de existir. A palavra aí é catarizo. É motivo para alegria, irmãos, isso? É motivo para alegria, sim ou não? Motivo de muita alegria. Só que a palavra usada para eles foi catarizo. Eles obedeceram, eles foram curados. Mas quando eles chegaram em casa, esses 9, ou quando eles chegaram para o sacerdote, sabe o que eles eram? Ex-leprosos. Tenha certeza de uma coisa. Sabe como eles eram? Eles eram homens que poderiam estar sem os dedos, mas eles estavam curados. Eles poderiam estar sem nariz, mas eles estavam curados. Eles poderiam estar sem orelha, mas eles estavam curados. Mas entenda bem uma coisa, eles estavam curados, motivo de festa, alegria, amém, glória a Deus. Mas quando eles chegam em casa, era um ex-leproso, sem a parte dos dedos, sem o nariz, mas eram pessoas que estavam o quê? Limpas. Eram pessoas que estavam limpas, pela obediência à ordem de Jesus. Mas olha o grande detalhe do texto, presta atenção. Aí um volta para Jesus, se ajoelha, adora Jesus. Jesus vai falar: cadê os 9? Cadê? Só tem um. Filho, vá em paz, porque a tua fé te curou. Ou a sua Bíblia pode ter: a tua fé o salvou. Próximo slide, Joana, depois daquele. Sabe qual é a palavra usada? Não é catarizo. A palavra que Jesus usou é sozo. Sabe o que significa sozo? Cura completa, totalmente restaurado. Sabe qual é o grande detalhe desse cara que volta para adorar Jesus? À medida que ele se curva, Jesus vai receber a adoração dele, e Jesus vai dizer assim: filho, os outros foi catarizo, os outros ficaram limpos, mas você que está aqui me adorando, mas você que está aqui prestando essa adoração, para você é sozo. Sabe o que é isso? Restauração completa. Sabe o que aconteceu com esse cara, meu irmão? Sabe o que aconteceu com esse cara? Os dedos dele, se tivessem caído naquela hora, começaram a crescer. Se ele tivesse perdido um olho, o olho começou a nascer. Se tivesse perdido a orelha começou a nascer. Sabe por quê? Porque o sozo, a cura de Jesus é completa. E tem cura que você só vai receber quando você se render a Jesus. Quando você entender que você tem que abrir o seu coração para Ele. E aí sim você recebe o sozo, a cura completa de Deus sobre a sua vida. Os 9 eram ex-leprosos, mas tudo aqui sabe com falta de pedaço de dedo. Mas esse viveu sozo. Sabe quem foi esse? Era o que podia dizer assim: eu não sou mais aquele que um dia eu fui, Jesus me completou. E sabe que obra é essa? É essa que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer restaurar a sua vida hoje. Ele quer mudar o seu negócio hoje. Ele quer mudar a sua família hoje. Ele quer mudar a sua vida hoje. Porque somente aos pés de Jesus você vai encontrar restauração completa. Adora a Deus, igreja. Adora a Deus. Esse pode dizer assim: não sou mais hoje por completo aquele que um dia eu fui. A completude de Deus, a completude de Jesus. Estava conversando hoje com uns amigos e eu estava dizendo para ele: cara, Jesus não é religião, Jesus não é igreja. Jesus é um app na nossa mente. Jesus é um crescer, é um enxergar o mundo de uma forma diferente. Ter Jesus é viver o Evangelho, é viver uma novidade de vida, mesmo dentro da nossa rotina.
é uma alegria que preenche nosso coração, é uma paz que vem em meio às nossas lutas. Não quer dizer que a gente vai deixar a luta, não, meu irmão. Esse é o sozo de Jesus. Esse teve o nariz de volta, os dedos de volta, o pedaço do pé de volta, a orelha de volta. Esse teve. Os outros, purificado. Bênção? É. Mas Deus, Ele tem um sozo completo para você. Mas Deus, Ele tem um sozo completo para a sua vida. Mas Deus, Ele tem um sozo completo para a sua casa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ah, pastor, mas porque a sua vida é perfeita, porque o pessoal canta aqui, o pessoal da igreja não tem problema. Não, meu irmão. Somos todos né? Que o Senhor nos curou, que o Senhor nos salvou. Independente de a gente estar adorando, a gente está vivendo esse novo de Jesus, completo, curado. Não sou hoje, mas quem um dia eu fui. Quem diz amém por isso? Amém. Aí aquele homem, ele se prostra diante de Jesus, ele adora Jesus. Deixa eu perguntar algo para você. O que é que pode estar te impedindo de adorar a Deus? O que te impede mesmo de adorar? O que te impede mesmo? Porque o leproso de Marcos 1, ele se curva e adora. Porque um que foi curado de lepra, ficou purificado, mesmo sem dedo ou nariz ou o que é que seja, ele se curva e adora. Deixa eu trazer outra palavra para você. Tem uma passagem que até quem não é crente conhece, quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, acalma a tempestade, chega do outro lado do lago de Genezaré com uma missão. Ele vai chegar na terra dos Gadarenos. Ele enfrenta a tempestade. Ele acalma a tempestade. Ele chega na terra dos Gadarenos com uma missão. Diga assim, uma missão. Uma missão. E guarda essa frase. O que é que te impede de adorar mesmo? O que é que está impedindo você de adorar nessa noite? O que é que está impedindo você de adorar? O que é que está impedindo de você viver o sozo de Deus mesmo? O que é mesmo? Deixa eu voltar aqui para a história. Quando Jesus ele chega no lago de Genezaré, quando ele atravessa o lago de Genezaré, mar da Galileia, chega na terra dos Gadarenos, a Bíblia nos diz que ele foi encontrar com um homem. Ele foi encontrar um homem. Sabe quem era esse cara? Era um camarada que vivia nos sepulcros. Era um camarada que vivia nos cemitérios da época. Sabe quem é esse cara que Jesus foi encontrar? Um cara que correntes não conseguiam segurá-lo no lugar. Tamanha a fúria dos demônios que estavam sobre ele. Sabe como era a vida desse cara? Ele se automutilava. Ele cortava o seu corpo. Ele quebrava aquelas cadeias. Mas quando Jesus chega, que Jesus chega lá em Gadara, que aquele homem e aqueles demônios, sabe quantos demônios eram? 6.000. Sabe quantos demônios eram? 6.000. O nome era Legião. Legião, meu filho, não é o nome de um não. Legião aqui era a comparação de uma legião romana, que eram 6.000 soldados. 6.000 demônios tomavam conta daquele cara. Mas quando Jesus chega, tem um versículo aí, né? Tem um versículo, quando Jesus ele vai chegar, sabe o que aquele cara vai fazer? Sabe o que aquele endemoniado faz? Primeiro, os demônios se curvam no corpo daquele homem, na presença de Jesus. A conversa de Jesus com aquele cara, ele está, sabe como? Ele está curvado, porque ajoelhar também é adorar. Ele está curvado aqui. E o demônio vai dizer assim: ô Jesus, você veio para cá, para quê? Ele não dá nem conversa. Nome? Legião. Sai do corpo dele agora. Sai. Tem uns porcos aqui. Posse por porco, pode ir. Na vida dele não é o seu lugar. Não é o lugar de vocês. Sai, vaza, vai embora. Expulsa. Que aquele homem na hora ele foi liberto por Jesus. Mas entenda bem, diante da presença de Jesus, um endemoniado começa a o que, irmãos? A adorar. E muitas vezes a gente vem para a igreja,
Porque eu tenho um boleto para pagar no outro dia. Porque eu estou entristecido porque eu não tenho lugar para parar o carro. Eu não vou mais adorar, eu não vou mais louvar. Eu não quero mais saber porque a igreja está... Não quero mais saber. O que é que te impede de adorar mesmo? Porque esse cara, endemoniado, diante da presença de Jesus, ele adora. Nós, diante da presença de Jesus, nós também o adoramos. Estamos passando por lutas, a gente adora. A vida não mudou, a gente adora. A gente não recebeu ainda uma vitória, mas nós adoramos. Porque enquanto a gente adora, o Senhor nos liberta. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor trabalha em nosso favor. Quem diz amém por isso? E aí o cara, vê só, ele adora, ele se curva, ele é liberto. E tem um versículo que vai dizer assim, Lucas 8, 27, está aí o próximo slide, Joana. Quando Jesus pisou em terra, foi o encontro do endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas vivia o quê? Nos sepulcros. Só que o final da história, sabe como é? Quando Jesus expulsa os demônios, que liberta aquele homem, agora, ele sabe o que ele está? Ele está vestido. Ele está em perfeito juízo. As pessoas olharam para ele e disseram assim, quem é esse? Aí ele sabe qual foi a resposta dele? Eu não sou mais aquele homem que um dia eu fui. Porque Jesus se encontrou comigo, Jesus me libertou, Jesus me curou. Não sou mais. Ei, ele tinha cicatrizes ainda? Tinha. Mas agora as cicatrizes estavam o quê? Cobertas pela roupa. Porque as nossas lutas, irmão, as nossas batalhas, tem batalha e luta que é só para ficar entre nós e Deus. Só entre nós e Deus. Agora, as vestimentas não mostravam mais a luta que ele havia passado, porque Jesus tinha liberto ele. As cadeias não precisava estar mais segurando as mãos dele, porque agora ele não era mais o homem que um dia ele fora. Quem sabe ele não recebeu, né? Não ficou conhecido como o ex-endemoniado. O ex. Irmão, a gente recebe muitas vezes uma denominação dessa. Ele não é mais aquele que contava mentira, agora ele fala a verdade. Ele não é mais aquele que, armava as coisas. Não, ele anda certo. Não, agora, ela não é mais aquela mulher que um dia ela foi. Agora, ela é uma mulher de respeito. Agora, uma mulher que adora a Deus. Ele é um homem de respeito, porque o passado ficou para trás. Não sou mais quem um dia eu fui, porque Jesus chegou na nossa vida. Porque o Evangelho chegou. Não sou mais quem um dia eu fui. Pastor, mas a minha vida, mais isso, mais o que eu passei, o que eu vivi. Cara, deixa eu terminar só com mais um último exemplo para você. A Bíblia fala que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. A gente conhece a história, né? E Davi, o sucessor de Davi foi quem? Seu filho Salomão. Seu filho Salomão. E a Bíblia nos diz que já no final da vida de Davi, ele nasce um desejo no coração dele. O desejo que nasce no coração dele é construir um templo para o Senhor. Ele quer construir uma casa para Deus. Ele olha assim e disse, puxa vida, Deus tem me abençoado tanto. Deus tem trazido paz à nossa nação. Não estamos sendo invadidos, não estamos sendo mais, não estamos mais lutando por território. Davi, ele vai unificar as tribos e vai aí formar a nação de Israel. Davi no governo. Israel tinha prosperidade. Israel tinha dinheiro, circulava renda, não tinha pobre em Israel. Mas Davi olha assim e diz assim, cara, a gente está sendo tão abençoado, mas a arca que simboliza a presença de Deus está lá em tendas. Não, vou construir um templo, vou construir uma casa para Deus. Fantástica a ideia de Davi, foi, né, irmãos? Fantástica. Vamos construir. Mas aí Deus diz assim, Davi, não é você quem vai construir. Não é você quem vai construir. Quem vai construir a minha casa vai ser seu filho Salomão. Agora, quer saber de uma coisa, Davi? Você vai prover tudo o que é necessário para a construção desse templo. Salomão, irmão, segundo Crônicas vai dizer que, sabe como era Salomão? Filhinho de Davi, meu irmão. Vai dizer assim, Salomão, ele era puro e terno, e tenro. Era um menino que andava como se fosse em algodão, que não lutou.
desfrutou da fortuna do pai. Desfrutou da fortuna do pai. Era tenro, o olhar também de Salomão era tenro, ele era terno, ele era muito bonzinho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele era muito bonzinho. Aí Deus diz assim: Davi, o negócio é o seguinte: Salomão, muito bonzinho, é tenro, providencie tudo o que precisa para ser construído o templo. E contrata aí o arquiteto, contrata aí um engenheiro, um cara chamado Irão. Irmão, olha que lição para a gente. Davi, ele era o rei, ele era o cara, mas ele diz assim: eu não sei construir, eu vou ter que chamar um especialista. Irão, o nome do cara. Fantástico, arquiteto, engenheiro, fantástico cara. Foi o cara que construiu, que planejou toda ali a parte que executou toda a parte de construção e acabamento do templo, que ficou conhecido como o Templo de Salomão. Mas Deus disse assim: Davi, quem vai prover as coisas é você. Quem vai prover as coisas é você. Quem vai construir é Salomão. A glória não vai ser nem sua, nem vai ser de seu filho, agora vai ser minha, porque a glória é sempre de Deus. Quem diz amém? A glória é sempre de Deus, sempre de Deus. Contrata o cara e deixa aí, porque Salomão vai construir. Irmãos, aí eu fiquei, quando eu estava fazendo essa palavra, eu fiquei pensando, imaginando assim: depois do templo construído, que a Shekinah de Deus veio, né, que inundou ali o templo, que a arca foi transportada, e aquelas paredes revestidas de ouro, né? O colete lá, as pedras simbolizando o colete do sacerdote, as pedras preciosas, o ouro, o acabamento dos tecidos finos. Aí, irmão, eu fiquei imaginando assim: se Davi ele encontrasse com seu filho Salomão depois do templo pronto, aí Davi já tinha morrido, Salomão já estava no governo, o templo ficou pronto. Agora eu fiquei imaginando assim: se Davi ele se encontra com Salomão, aqui na minha história, na minha cabeça, quem está aqui, irmão? É uma imaginação, amém, irmão? Pelo amor de Deus, quem morre não volta não. Estou imaginando, sem poder entender o que eu vou falar. Se Davi chegasse para Salomão, fosse fazer um tour pelo templo, e algumas pessoas estivessem junto com eles, Salomão ia dizer: ó, que coisa linda, ó o ouro, ó a pedra preciosa, ó o zircônio, ó a safira, ó o diamante, ó o tecido e veludo. Aí Davi ia dizer bem assim: é, meu filho, lindo, né? É. Mas sabe de onde veio tanto ouro? Sabe de onde veio esse ouro para ir? Foi uma batalha que eu lutei lá com os filisteus. Aí eu entrei no templo, matei os sacerdotes de Baal, peguei, matei um bocado de soldado filisteu, peguei o baúzinho que tinha lá de ouro, levei para Jerusalém, derreti o ouro, e o ouro agora está aqui na parede do templo. Está vendo essa pedra preciosa, meu filho? Está vendo essa safira? Está vendo esse esmeralda? Está vendo esse diamante? Sabe de onde ele veio? Foi da casa de prostitutas amalequitas que eu entrei e matei todo mundo e trouxe essas pedras preciosas para cá e consagrei a Deus, e está aqui agora no templo. Porque Davi era assim, irmão: de 8 da manhã às 5 da tarde, destruía os inimigos, mas quando chegava de noite em casa, pegava a harpa, Deus, fazia uma adoração: quebra o crânio dos meus inimigos, arranca os dentes dele. Deus, era assim, adoração. Davi era esse cara, o guerreiro. Chegava, pegava a harpa, Deus, traz morte aos filisteus. Era esse Davi. Mas ele pega todo aquele material, ele pega tudo, consagra ao Senhor, coloca no templo. Aí Salomão, quando olha para aquilo, ele vai ver todo aquele material, ele vai ver tudo aquilo, e Salomão vai dizer assim: todo esse material que foi conquistado na batalha, ele não tem mais o propósito que um dia eles tiveram. Ele hoje estão aqui para o louvor e para a glória de Deus. Está consagrado, está tudo consagrado.
Eu não sei o que é que você vive, o que você viveu, mas entenda, a partir do momento que você se curva diante de Jesus, e o sozo de Jesus começa a inundar a sua vida, aquilo que você viveu lá atrás, aquilo que você fez, aquilo que um dia desagradou a Deus, o Senhor está te dando uma nova vida, e a sua vida a partir de agora é tudo para o louvor da glória dEle. É tudo para o louvor da glória dEle. Tudo para o louvor da glória deles. Da glória dEle. E você pode dizer assim: hoje eu fui transformado. Hoje Jesus me transformou. Hoje você pode passar por essa transformação, que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com dizer assim: hoje eu decido não ser mais a pessoa que um dia eu fui. Hoje eu decido viver essa nova vida de Deus. Hoje eu decido abrir meu coração para que Jesus, Ele venha sobre a minha vida e Ele me entregue o descanso, a paz, a graça, o ânimo dEle completo. Hoje eu não vou sair desse lugar apenas com o catarizo, apenas com a purificação, apenas com a cura, não. Hoje eu vou sair com a cura completa. Hoje eu vou sair com a cura completa. Hoje eu vou sair com a minha bênção completa. A partir de hoje eu vou dizer: em Cristo eu não sou mais a pessoa que um dia eu fui. E tudo na sua vida vai ser para a glória de Deus. Tudo na sua vida vai ser para a glória de Deus. Tudo na sua vida vai ser para a glória de Deus. Quem toma posse dessa palavra hoje? Então fica de pé, querido, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui. O sozo de Jesus está disponível para todos nós nessa noite. Disponível para todos nós nessa noite. Agora, não importa o que passou, o que viveu, o que importa é o hoje, irmão. O que importa é o hoje. O que importa é aquilo que Deus Ele pode fazer na sua vida a partir de hoje. O que é que te impede de você se ajoelhar em espírito e em verdade, com o seu coração, e dizer assim: Jesus, chega na minha vida hoje. Jesus, me transforma hoje. Jesus, muda meu coração hoje. Eu preciso viver o novo. Essa semana não pode ser igual às outras. Essa semana não pode ser igual às outras. Os meus dias não podem ser igual aos outros. Eu quero que tudo na minha vida seja refeito. Eu quero que tudo na minha vida seja, que o Senhor comece a me curar. Eu quero começar a enxergar a vida e ter um amor diferente no meu coração para todos aqueles que estão ao meu redor. Você precisa disso. Eu estou falando para pessoas aqui que precisam ter um encontro com Jesus hoje. Eu estou falando para pessoas aqui que estão dizendo assim: não dá para começar uma nova semana de dias de trabalho da mesma forma que eu encerrei a outra. Não dá mais. Não dá para vir para a igreja e sair do mesmo jeito. Não dá para vir para um culto e sair do mesmo jeito. Não dá. Eu quero orar por você. Quem diz amém por isso? Comece a fazer a sua oração. Eu quero orar por vocês. A tua igreja.